vida. Vamos contar nossa história? Vamos. Vamos compartilhar com a galera um pouquinho, né, de tudo que a gente está vivendo. De que Deus tem feito na nossa vida, na nossa casa. Olá, eu sou o Santoni, casado para sempre com a Nayara. Eu sou a Nayara, casada para sempre com o Santoni. Amém. Nós viemos aqui compartilhar um pouco com vocês o que Deus tem feito em nossa vida, nosso casamento. Mas antes da gente compartilhar, eu gostaria de fazer uma oração para consagrar esse momento a Deus, consagrar a vida de vocês a Deus. Vou convidar vocês a curvar suas cabeças quando vocês estiverem assistindo esse vídeo. Ó amado Deus, Pai de amor, Pai de misericórdia, rendemos graças ao Senhor, Pai, pois o Senhor é bom, grandes coisas o Senhor já tem feito em nosso meio. Obrigado, Pai, por esse dia maravilhoso, Pai. Obrigado por você ter nos abençoado com mais um dia, com o dom da vida, Pai. Ó amado Deus, Pai, consagramos ao Senhor tudo que foi dito aqui, Pai. Consagramos as nossas vidas ao Senhor, Pai. Possamos ser boca Tua, Pai, aqui na terra, Pai. Que tudo que foi dito, amado Deus, Pai, aqui venha direto do Senhor, Pai. Possamos ser somente calha, por qual passa aquilo que o Senhor nos envia, Pai, e é lançado aos corações daquele qual o Senhor separou. Abençoa, Pai, aqueles que o Senhor irá alcançar através desse vídeo, Pai. Abra os seus corações, os seus ouvidos, Pai. É em nome de Jesus, Pai, que nós estamos aqui e te consagramos. Amém. Ô, meus irmãos, tudo bom? Estamos aqui para compartilhar um pouco o que Deus tem feito em nossas vidas. Vamos contar um pouco do nosso testemunho. Nosso testemunho começou em março de 2019, onde eu recebi um convite de um conhecido, que seria um encontro com Deus para homens. Ele fez esse convite, era carnaval de 2019, a gente estava numa chácara de um amigo nosso, e a princípio eu não iria aceitar, porque eu não saberia do que se tratava, eu não gostava, eu não suportava. Tinha medo do desconhecido, né? Mas ele me fez esse convite e através do testemunho que ele deu, né? Com a esposa dele, com os filhos dele, eu resolvi aceitar, eu resolvi dizer um sim para ele, né? E resolvi ir para esse encontro com Deus. E nesse encontro muita coisa aconteceu. Eu fui apresentado a muitas verdades, né? Tudo aquilo que eu ia, tudo aquilo que eu acreditava ser, eu descobri lá que não existia, né? Os sofismas que eu fui criado, muitos foram desmentidos, né? Foram colocados luz em minha vida. E eu não nasci num lar cristão, né? Eu não nasci num lar comum. Meus pais não eram de frequentar nenhuma igreja, nenhuma religião. Minha mãe nos criou bem livre, o que a gente quisesse fazer, ela apoiava, ela não nos direcionou nem para o caminho A, nem para o caminho B. E com isso, eu fui apresentado muito cedo, né? Algumas coisas como pornografia, prostituição, bebida, apesar de eu ter posicionado e decidido que só beberia depois dos 18 anos, mas muita gente chegou a me oferecer, próprio gente da minha família, e assim foi minha vida, com várias namoradas, imerso já no mundo de prostituição, contatos com garotas de programa, e quando entrei na faculdade isso veio aflorar mais e mais e mais. Isso mudou quando eu tive um encontro com Deus em 2019, meus olhos foram abertos, entrou luz na minha vida, e a partir desse momento, desse encontro que eu tive com Deus, eu decidi me posicionar e mudar completamente a história da minha vida. Amém. Eu também tive esse mesmo encontro com Deus, um pouquinho diferente do Santoni. Já quando criança eu tive contato com a palavra de Deus, então eu ia para a igreja desde criança. A minha avó me levou para a igreja e eu conheci a Cristo muito cedo, mas na juventude eu acabei me afastando um pouco dos caminhos do Senhor, né? O que eu tinha antes com valores e princípios muito fortes, arraigados na minha vida, eu fui decidindo flexibilizar um pouquinho. E aí nesse pouquinho virou um pocão, virou muito, e aí de repente eu me vi totalmente afastada da presença de Deus. E eu conheci o Santoni
na faculdade, a gente se conheceu na faculdade, no último semestre, a gente se aproximou, né? E começamos a namorar. E esse namoro foi crescendo, foi aumentando dia após dia, e já com um ano de namoro a gente decidiu morar junto. Tá aí o primeiro erro de muitos outros que já tinham acontecido, né? Na verdade, nem talvez não o primeiro, mas o grande talvez. E aí a gente foi morar junto e desde então a gente nunca mais se separou. E nesse encontro com Deus que o Santoni teve, eu também tive, e a gente entendeu que muitas coisas na nossa vida estavam erradas, precisavam ser corrigidas, né? Interessante que nesse encontro o Santoni foi. Era algo que eu não esperava. Se alguém me falasse assim, convida ele para o encontro, eu falava de jeito nenhum, ele não vai. Ele ia raramente para a igreja comigo, e quando ele ia, ele ainda reclamava. Ele falava, esse negócio aqui não é para mim, vocês cantam demais, oram demais. E ele foi, graças a Deus. Quando ele recebeu o convite, eu lembro que eu já sabia o que era encontro com Deus. Eu falei, meu Deus, agora vai. Ele recebeu o convite numa quinta-feira, o encontro era numa sexta-feira, e ele foi. Ele foi para esse encontro. Lá ele teve o seu processo, voltou muito transformado. Eu lembro que ele ganhou um brochezinho escrito, eu e minha casa serviremos ao Senhor, lá no encontro. E quando ele chegou em casa, na igreja já, na verdade, quando ele desceu lá do altar, ele olhou para mim e falou, a partir de hoje a nossa casa serve ao Senhor. E ali começou a nossa história com Cristo, né? Começou a nossa caminhada de correção, de conserto de pecados. E a primeira atitude que a gente teve a partir do momento que o Santoni se converteu foi com relação à bebida, né, amor? Foi. Eu voltei do encontro e na segunda-feira eu fui numa célula. Nessa célula foi benção, foi meu primeiro contato assim com o mover do Espírito Santo assim. E na célula eu decidi me posicionar, né? Quando eu cheguei em casa, eu cheguei muito decidido que todas as bebidas que nós tínhamos, né? A gente tinha um lugar que era uma adega, um bar, que a gente ali, eu ia colocando as bebidas que eu ia ganhando, que eu ia comprando, e eu decidi, né? Abrir mão de tudo isso. Eu cheguei, joguei tudo fora, e naquele lugar que ficavam as bebidas eu resolvi consagrar a palavra de Deus. A Yara tinha uma Bíblia, eu peguei essa Bíblia, o Espírito Santo creio que foi ele que me revelou onde que estava, eu fui certeiro onde ela estava, peguei e consagrei aquele lugar a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que aquela minha decisão, aquele meu ato, né, foi muito importante pro nossa caminhada, pro nosso chegar até aqui, né? Deus vem nos honrando cada dia mais e mais, e eu acho que esse posicionamento nosso foi um dos motivos dessa honra que Ele tem nos dado. E aí, logo depois, nós participamos no sábado. No sábado, logo após o encontro, tinha um seminário de finanças do pastor José Carlos Pereira, lá na nossa igreja. E nós fomos, e lá foi um dia intenso, de muita palavra. No finalzinho já do curso, do seminário, o pastor olhou para nós e falou, olha, o Senhor vai levantar alguém que vocês não conhecem para ajudá-los a concretizar um grande sonho. E aquela palavra entrou no nosso coração, a gente saiu de lá, o Santoni falou, meu Deus, amor, que sonho é esse? Tá tudo bem aqui? A gente não tá precisando de nada, mas eu tinha certeza que era o sonho do casamento. Isso ficou muito claro no meu coração. E aí a gente chegou em casa e a gente tinha recebido uma instrução lá. O pastor falou, olha, tudo que você sonhar, tudo que você pedir ao Senhor, faça uma lista detalhada, coloque data, coloque de forma clara aquilo que você deseja. E aí eu comecei a fazer essa lista. Eu escrevi cada item, né, que eu falava assim. Depois a gente foi olhar, o Santoni falou, meu amor, eu falei, tô pedindo pro meu pai, então eu vou pedir direito. E a gente fez esse pedido bem detalhado, com uma data muito específica, com pessoas muito específicas. E naquele dia, já quando a gente estava pensando nessa preparação do casamento, uma coisa ficou clara no nosso coração. Esse casamento vai ter como propósito glorificar o nome do Senhor. Vai ser um momento de culto e adoração ao nosso Deus. Isso ficou claro. E aí, desde então, a gente se moveu em oração,
né, em prol desse nosso sonho. A gente não sabia como ia acontecer, porque a nossa situação não era boa, as finanças lá embaixo, no negativo, a gente vivia com muitas dívidas e a gente não sabia como ia acontecer, mas a gente se firmou na palavra que a gente tinha recebido. E aí eu fui pro encontro de mulheres, aí chegou a minha vez de ir pro encontro. Eu fui pro encontro de mulheres da nossa igreja e lá eu fui super confrontada, achei que estava indo lá só para cumprir uma tabela, agradar o Santoni, mas chegando lá o Senhor me revelou coisas que eu precisava corrigir. E uma dessas coisas era o sexo fora do casamento. De fato, isso ficou muito claro, né, nas palavras, nas ministrações, e chegou ao meu entendimento, eu estava errada, a gente precisava se corrigir. E ali deu continuidade ao processo de santificação, né, que o Senhor vinha trazendo e fazendo conosco. E no domingo de manhã eu falei, a partir de hoje, a gente não vai ter mais, eu falei sozinha com Deus, sem ter nem conversado com Ele. Mas eu falei, a partir de hoje nós não vamos mais nos relacionar até que chegue o dia do casamento. E eu me lembro e falei, Senhor, vai lá e fala com o Santoni, trata isso com ele, porque quando eu chegar com essa notícia, eu não sei o que vai acontecer. E aí eu fui, então, me preparar para voltar já para casa, e ali naquele momento eu conheci uma pessoa muito especial, a Renata Diniz, que foi a pessoa exatamente que o Senhor levantou, aquela pessoa que foi profetizada pelo pastor Pereira. E a Renata, naquele dia, naquele instante, já me deu o bolo e os doces do casamento. E esse foi só o primeiro, né, amor? O primeiro passo. A Renata ajudou a gente. Ajudou em quase todo o processo do casamento. Ela foi realmente aquela pessoa que o pastor Pereira profetizou na nossa vida, que ele ia levantar alguém para nos ajudar. Ela nos ajudou com buffet, nos ajudou com cerimonial, nos ajudou com vestido, tudo. Quase todas as etapas ela teve uma participação. E uma participação muito especial. E hoje a gente continua, graças a Deus, o Senhor nos deu o privilégio de continuar caminhando com ela aqui na nossa igreja. Ela continua sendo uma bênção na nossa vida. E ali eu voltei para casa e fui contar pro meu marido, então não marido, noivo, né? A decisão, a famosa decisão que eu tinha tomado. Com 5 anos de relacionamento, né? A gente, um relacionamento mundano, uma coisa desse tipo, uma informação desse tipo, vai trazer um certo desconforto, né? Só que Deus não faz as coisas pela metade, né? Ele já tinha ministrado, já tinha preparado meu coração para me posicionar nesse sentido também, né? E quando ela chegou e me falou, eu dei glória a Deus, porque eu também estava querendo isso e não sabia como falar. E ali a gente teve mais um alinhamento, né? A gente foi caminhando para cumprir os princípios que Deus estabeleceu. E como a Nayara falou, né, nosso desejo do coração sempre, desde o início, que a gente decidiu se casar, concretizar o nosso casamento, a nossa união, foi cultuar o Senhor. Aí começamos a ver os preparativos de casamento, né? E uma dessas, a gente com a reunião com o cerimonial, quando o cerimonial perguntou, né, e aí, vocês vão servir bebida alcoólica? Nosso posicionamento foi na hora, né, negativo, né, não vai ter bebida alcoólica, nosso casamento não tem essa intenção. Aí a gente foi explicar justamente isso para ela e tal, que a nossa decisão era fazer um dia de culto, levar a palavra para aqueles que serão convidados, que eles possam sentir a presença de Deus. E a bebida alcoólica a gente entende que pode afastar, né, a gente, os nossos convidados, desse objetivo principal. E interessante que recentemente a gente está lendo o livro de Levíticos e a gente viu isso, e Deus dando essa instrução aos sacerdotes, né? Que se você consumir algum tipo de bebida alcoólica, você, de certa forma, né, falando com as minhas palavras, você não pode entrar no lugar dos santos dos santos, né? Você é impedido de entrar no lugar santíssimo porque você está impuro. Então não poderia ser diferente, a gente não poderia estar com nenhuma substância no nosso organismo que nos tirasse, né, da presença, nos privasse da presença de Deus naquele momento. Isso ficou tranquilo no nosso coração, mas aí vieram os questionamentos dos familiares, dos amigos, daquelas pessoas que nos conheciam, né? Nos conheciam do passado, dos nossos familiares que gostam ainda de beber, muitos.
E aí a gente ficou assim, será que eles não vão no casamento? Será que a gente vai ofender as pessoas? Mas de coração, o nosso principal objetivo ali era agradar ao Senhor acima de todas as coisas. E nós entendemos que nem sempre dá para agradar a Deus e as pessoas. Então, entre agradar a Deus e as pessoas, nós decidimos agradar a Deus. Mas, como vocês trataram isso, Nai? Foi muito tranquilo também. Muitos familiares chegaram até nós e questionaram: não vai ter bebida alcoólica? Outros perguntaram se ia ter bebida alcoólica, e porque já tinham visto uma mudança em nós, e então eles sentiram que esse era um ponto que poderia de fato ser diferente. E nós com muito amor falamos: olha, não vai ter bebida alcoólica, nós não queremos isso na nossa festa e nós esperamos que vocês respeitem essa decisão. Ficaremos felizes se vocês puderem e quiserem ir, vocês são os nossos convidados, mas é assim que vai acontecer no nosso casamento. Então, e assim aconteceu. E a festa foi linda, foi incrível. Eu lembro que a gente estava preocupado, a gente falou: olha, não vai ter bebida alcoólica, não vai ter música mundana, a gente não colocou nada de música. Tocaram algumas músicas internacionais, um pouco mais românticas, mas não teve, vamos falar, sertanejo, funk, balada. As letras eram bem selecionadas, assim, para não... A gente fez questão, né, de selecionar cada música que fosse tocar no casamento, né? Isso. Com cuidado, né? Porque a gente sabia que ali, aquele momento ali era um lugar santo, né? A gente sabia que a presença de Deus estava lá e a gente não se preocupou blindar aquele lugar para a gente não perder essa presença, né? Não afastar Deus. Então nosso cuidado foi minucioso com cada detalhe, né? A gente, apesar de não ter bebida, a gente se preocupou com os nossos convidados. A gente foi atrás de bebidas não alcoólicas para ter a maior variedade possíveis. E o interessante é que a gente teve um feedback muito positivo desse nosso posicionamento, né? Quando a gente honra, cumpre um princípio, Deus honra. Deus nos honrou e falou. A gente teve um testemunho muito lindo da parte da minha família, de um parente meu que não abre mão de consumir bebida, ele gosta e tal, e ele ameaçou até levar uma. Ele até matutou na sua mente um jeito de levar numa garrafa de Guaraná Antártica, que é mais escura. Só que a gente vinha orando por isso, a gente consagrou esse momento, e o Espírito Santo, eu tenho certeza, foi ele, o Espírito Santo, que tocou, que ele decidiu nos 45 segundos do tempo a não levar. E a gente teve um feedback dele que ele falou que foi a melhor festa que ele já foi, que ele pôde curtir tudo, que ele pôde aproveitar, experimentou a comida que tinha, as outras bebidas que tinham. Então a gente ficou muito feliz quando ele testemunhou isso pra gente. E a gente teve feedbacks também de amigos nossos que nos conheciam no passado, que eles também gostaram, que eles sentiram a presença de Deus, né? E com isso a gente queria, se você está nesse processo de noivado, se você está prestes a casar, a gente queria encorajar você a não negociar os princípios, né? Se mantém firme, você que se converteu agora, está conhecendo agora, não abra mão da presença de Deus, vale muito a pena. Você que já conhece a palavra, tem uma caminhada já cristã, não abra mão desse estilo de vida cristão, não tente agradar os outros e desagradar a Deus. A gente decidiu ter isso no nosso casamento e a gente colheu frutos e colhe frutos até hoje dessa plantação. E é interessante que a própria palavra nos garante, né? Aquele que é amigo de Deus é inimigo do mundo, né? Então, assim, não dá para conciliar as duas coisas. Muitas vezes a gente tenta transitar nos dois mundos, mas não dá certo. É aí que mora o perigo. E outra coisa muito interessante, num dado momento da nossa festa, da nossa recepção, os convidados começaram a pedir para tocar louvor. E a gente começou a tocar louvor e a banda, eu lembro da banda, ela falou assim: é sério? Você tem certeza? Mas isso é um louvor? Eu falei: sim, pode tocar. E ele falou: era o nosso sonho tocar louvor em casamento, porque nós somos cristãos, eu já sabia disso, né? Nós já sabíamos disso. E desde daí eles começaram a tocar louvores e foi até o final. Eu lembro que a gente precisou ser convidado para sair da festa, do local do casamento. Tinham muitos convidados ainda lá, então assim, a gente literalmente foi expulso porque já tinha acabado o tempo.
Então o nosso casamento não foi encerrado cedo, como a gente estava morrendo de medo. A gente falou, o pessoal vai comer e vai embora, isso não vai dar certo. A gente se preocupou muito e deu muito certo, graças a Deus, porque a gente sabe que aquilo tudo foi preparado, orado. A gente sempre, desde a nossa conversão, desde o momento que a gente voltou para Cristo, o dia que o Santo Antônio chegou do encontro até hoje, nós temos uma prática muito séria na nossa casa, que é a oração. E nós oramos juntos como casal. Isso é poderoso. Quando a gente nem sabia o poder que tinha essa oração do casal, e a gente já praticava isso. E quando hoje a gente tem a certeza desse poder, né, do poder da oração do casal, a gente não abre mão disso. Então também quero encorajar vocês a orarem, buscar no Senhor a resposta, a orientação para cada decisão que vocês vão tomar nesse processo do casamento e no processo da vida toda, porque o tempo todo a gente precisa estar orando e buscando no Senhor isso. O tempo todo a gente tem que tomar alguma decisão, né? E nada melhor do que tomar uma decisão que é a decisão de Deus, né? Os nossos caminhos vão ser bem mais tranquilos, bem mais leves, né? E o casamento foi todos os contratos que nós fechamos foram de formas sobrenaturais. Se a gente fosse relatar cada um, ia ficar muito longo. Glória a Deus por isso, que a gente viu a mão de Deus em cada um. E a gente não parou, a gente não se deu satisfeito só com o milagre do casamento. A gente buscou cada vez mais estar na presença de Deus. Nós buscamos cada vez mais ter um relacionamento íntimo com Deus. E a gente vem colhendo, né, cada dia mais milagres. A gente teve em 2020 outra experiência no mesmo workshop de finanças. A gente colocou alguns pedidos que estavam em nossos corações, que a gente já vinha orando nesse workshop. A gente apresentou a Deus todos eu acho, desse pedido de 2020. Eu acho que todos já foram realizados. Sim. Inclusive a casa que hoje nós moramos é um dele, que é um milagre sobrenatural, assim, que não tem como, né? Sim. E nós fomos de novo em 2021 para o mesmo seminário, a gente não abre mão. E aí a gente fez os pedidos de novo. Alguns já se concretizaram, alguns vão se concretizar ainda. Amém. Mas o nosso último milagre que a gente recebeu, a gente vinha há 1 ano orando. Nosso desejo, a gente clamava a Deus, nosso desejo de ser pais. E Deus nos abençoou. A gente tem mais ou menos 4 meses e algumas semanas que a gente descobriu que a Naela está grávida. E hoje a gente está esperando, aguardando, se preparando, né, em Cristo Jesus para receber a Maria Clara. É um presente de Deus e é um dos maiores milagres que a gente pode ter, né? O milagre da vida, e Deus tem confiado na vida da Maria Clara. E a gente já entrando para o encerramento, né, a gente queria encorajar vocês a não negociar os princípios. Não abram mão da presença de Deus. Faz toda a diferença na vida de vocês, meus irmãos. É verdade. E hoje, né, nós vivemos esse estilo de vida cristão que é leve, é gostoso, e a gente espera que da mesma forma, as mesmas experiências que a gente tem com Cristo, você também tenha. A gente decide todos os dias pela santificação, a gente decide todos os dias pelo arrependimento de pecados. Nós não somos perfeitos, muito longe disso, mas nós estamos em busca de ser mais semelhante a Cristo em todo o tempo. A gente agradece por vocês estarem aqui com a gente até esse final. E a gente quer deixar uma palavra para vocês, né? Uma palavra lá de 1 Coríntios, no capítulo 2. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. Muito obrigada. Amém, meus irmãos. Fica com Deus.